Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas que Deus te abençoe, que me abençoe também e que possamos, através dessa porção da palavra que nós vamos meditar nela, uma passagem pequena, mas ela tem assim é uma palavra forte do poder de Deus, correto? Então vamos ficar atentos, pedir a todos que estão aí nesse momento assistindo esse vídeo. Eu quero também agradecê-lo por estar aí mais uma vez, nos dando essa alegria de poder falar com você, para nós, né? E eu estou sempre recebendo aí, né, de pessoas que têm assistido, e eu não posso falar o nome de todo mundo, porque é muita gente, né? E eu tenho, às vezes eu não aguento, eu falo o nome do Raildo, mas não é só ele, né? Tem a Nicole, tem o Alessandro, a Bruna, o Júnior, é muita gente, não dá para falar todo mundo, né? Então, que Deus nos abençoe e que derrame do teu Espírito sobre nós, de forma tal que nós venhamos receber a comunicação do Espírito Santo para ter o entendimento da palavra que haveremos de ler e meditar. Amém? Vamos à palavra de Deus então. A palavra de Deus está em Gênesis, capítulo 1, né? É muito conhecida essa passagem, tem muitos que não acreditam nela, mas ela é a verdade, tá bom? Primeiro capítulo do livro de Gênesis, Gênesis quer dizer início, né? Então é o início das coisas criadas por Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e ela estava vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz, né? E viu Deus que a luz era boa. Depois ele disse, né? E viu Deus que era... E fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde e amanhã do primeiro dia. Nós notamos aqui que o Espírito parava sobre a face das águas. Logo, se então era sobre a face das águas, nós sabemos que então não tinha uma porção seca, ainda que nós chamamos de terra, né? E quando isso começou a acontecer, dentro dos planos de Deus, é tudo pela palavra dele. E o que eu quero falar hoje é que nós devemos falar pela palavra. E tanto é que a palavra tem o seu poder que nós, às vezes, falamos com uma pessoa dizendo, olha, a palavra tem muito poder, cuidado com o que você fala, cuidado que você fala em palavra, incutindo aquilo na vida do outro, você não vale nada, você não vai dar em nada, você não presta, tudo seu dá errado, eu já desanimei de você, e vai por aí essas coisas. Então a palavra, tomar muito cuidado com a palavra. Agora imagina se nós dizemos que nossa palavra tem algum poder para manter ou para destruir alguma coisa, e a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus é muito poderosa, né? Nós temos assim o nosso Deus nas coisas que ele falou, isso significa que ele realiza milagre chamando a existência daquilo que não existe. Esse milagre, nós fomos ensinados por Jesus Cristo, quando ele fala que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer ao monte que pula do lugar dele para o mar, e isso vai acontecer. E Jesus ainda fala que nós faremos coisas maiores do que a que eles estavam fazendo naquela época. Eu não sei você ou vocês, mas eu não estou fazendo grandes coisas não. Então nós estamos num tempo de sequidão de fé. Há uma necessidade de que nós tenhamos fé para que nós possamos então deixar que a palavra de Deus venha se cumprir em nós. Deus disse, né? O que deseja trabalhar comigo terá de fazer as coisas do meu jeito. Então ele está dizendo, na palavra dele, lendo depois, eu fui observar que Deus deseja que os que querem fazer a vontade dele têm que trabalhar da forma que ele quer.
Por que ele quer da forma dele? Porque da forma dele tem poder. Na forma de Jesus, tudo quando se tiverdes a minha palavra em vós, né, e obedecê-la, pedireis tudo o que quiseres e acontecerá, pedir em nome dele. Se a palavra tiver em nós, a palavra de Deus, que haja dia, que haja isso, que haja aquilo, então, aí, tudo que nós pedimos crendo vai acontecer. É claro que dentro da vontade de Deus, tanto é que Jesus, quando estava no Getsêmani para ser crucificado, sofrer muito, ele disse ao Pai, passa de mim esse cálice, ou passa de mim esse momento, mas contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha, né? Isso ele falou 3 vezes com o Pai. E nós vimos aqui, então, que Deus disse que haja luz. Se deveria haver luz, é porque estava em trevas, né? E se nós seguirmos, nós vamos ver que Deus vai criando tudo do nada. Então, na medida em que nós estamos servindo este Deus, que é um criador do nada as coisas, então nós temos que crer no Deus que cria as coisas impossíveis para nós. Na medida em que eu dimensiono, ou tiro uma medida, eu começo a entender o tamanho de Deus e o seu poder criacionismo das coisas que existem, que não existia, e que ele trouxe, que haja árvores frutíferas, cada uma com o seu tipo de fruta, que dê semente para dar continuidade à vida das outras árvores. Do nada. Então, nós estamos num tempo de sequidão de fé. Nós estamos num tempo em que está faltando, digamos assim, um compromisso com como que é mesmo que eu diria? Um compromisso com o reino de Deus. Eu estar com uma disponibilidade espiritual, uma disponibilidade de crescimento na fé, tal que eu vou trabalhar para o reino de Deus. Eu vou trabalhar para o reino de Deus com uma disposição de uma fé que Jeová, o Deus poderoso, na pessoa do Senhor Jesus, vai fazer coisas tremendas que ele faz através da minha crença e dando a credibilidade para ele. Então, o que nós estamos passando hoje pela sequidão de coisas das quais deveriam estar acontecendo em todas as denominações e não estão acontecendo, porque está nos faltando entendimento, nos faltando uma união com Deus em espírito, de tal forma que Deus diz que habita em nós. Logo que se Deus habita em mim, que é Elohim, né? Que é Deus, Elohim, que é Deus, se ele habita em mim, ele está em mim, tudo que sai de mim, sai do próprio Deus que está dentro de mim. Eu não sou Deus, mas o Espírito dele, né? Que trabalha junto com o meu Espírito, cria em mim de chamar as coisas que não existem a existência. Não tem cura para o câncer, mas eu vou dizer que agora tem uma cura que não é a medicina que vai dizer, nem o médico. E agora então esse câncer vai receber uma mortificação pelo poder de Elohim, pelo poder de Yahvé, pelo poder de Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Então está faltando esta intrepidez e essa ousadia no espírito para pastores, para evangelista, para presbítero, para todos os membros da igreja. Estamos num tempo de sequidão tal qual Israel esteve, que Deus não falou nada com Israel, Deus não usou profeta, ficou 400 anos sem ter um contato direto com Deus, e o Espírito de Deus calou-se, não porque Deus ficara calado porque quisera, é porque não tinha com quem comunicar-se, ninguém estava envolvido no reino de Jeová para que a obra expandisse. Só apareceu 400 anos depois, João Batista preparando o caminho do Senhor, né?
voz que clama no deserto, que prepara o caminho do Senhor. Vem endireitar as veredas e tirar o que está torto e colocar planicidade naquilo que está fora do plano. Do plano, não do plano de execução de uma coisa, de planície, de uma vida plana, aonde o Espírito de Deus começa a trabalhar no homem para que as coisas ocorram. Entendeu isso? Então, vendo esse poder de Deus, lendo é uma coisa, meditando é outra, né? Deus diz: se deseja trabalhar comigo, terá que fazer as coisas do meu jeito, né? Chamando à existência, né, chamando à existência aquilo que não existe. E isso aí vale para todas as coisas. A porta de emprego vai abrir para o senhor e para a senhora. Não tenho emprego, irmão. Chama a existência. O fulano, Bertano, o ciclano, que está dessa forma, vai deixar de ficar. Demônios vão ter que sair, portas vão se abrir. Lembra de ontem, de Pedro, que eu falei? Nós precisamos de nos envolver de tal forma nas coisas do reino de Deus. Irmãos amados, o reino de Deus é lugar de poder extremo. O reino de Deus é poder de lugar extremo. Olha, as pessoas fazem uma reza aí, que é Jesus que ensinou, para que tivéssemos uma ideia da montagem de oração para entrar em contato com Deus, que é o chamado Pai Nosso. Então Pai Nosso que estais no céu, venha a nós o teu reino e faça tudo segundo a tua vontade. Né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Né? Então, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Qual que é a vontade de Deus quando ele disse que haja terra, que haja isso, que haja aquilo, que haja pássaro, que haja peixe, que haja répteis, que haja boi, que haja animais, que haja isto, que haja aquilo? Qual que é a vontade de Deus? Está dizendo, seja feita a tua vontade. Quando? Qual é a vontade de Deus que eu tenho? A vontade de Deus é que isso haja isso agora, em nome de Jesus. Que o Brasil mude, que toda a corrupção do Brasil termine agora. Deus começa a trabalhar nisso, porque eu chamei Deus, que eu pertenço ao reino dele, e eu vou clamar porque eu estou no reino do impossível. Eu entrei aceitando a Jesus para o reino do impossível. Entendeu isso? Por isso que Jesus falou, se pedir esse monte para pular para lá, ele vai pular. Não porque você tem poder, mas você está no reino daquele que tudo pode fazer, meu Deus. Que coisa linda, né? Que glória, toda honra e toda glória ao Senhor. Temos que ter a vontade de fazer, tá? Se não tivermos a vontade de fazer crendo, não vai acontecer. Ficar sentado num banco, num sofá, não vai acontecer nada, né? Porque se eu ficar, temos que ter a vontade de fazer. Quando eu tenho uma vontade de fazer a obra de Deus com toda a pequenina fé que eu tenho, o Espírito Santo vai entrar com o seu poder e a obra vai acontecer, não porque a minha fé é pequena, mas porque a minha vontade, a minha disposição, eu estou com intrepidez, eu estou com desejo, eu estou disposto a trabalhar para o reino de Deus, engrandecimento do nome de Deus na terra, porque hão de saber verdadeiramente Deus existe, porque se não existisse Deus, esse irmão, essa irmã não estaria fazendo tais sinais. Não é o que Nicodemos fala para Jesus em João capítulo 3? Foi ter com Jesus à noite e falou com ele, olha, verdadeiramente Deus é com o Senhor. Mestre, chamou ele de Rabone, verdadeiramente Rabone, mestre, as coisas que o Senhor faz, ninguém faria se Deus não estivesse com ele. Meu Deus, nós devemos dar continuidade na mesma medida dessas coisas, mas não, nós estamos em igrejas enormes, né, igual as minhas, né, que está no Brasil e em alguns outros lugares do mundo,
mas uma igreja que tem muito louvor, uma igreja que não tem poder desses que Deus quer que nós tenhamos, e o próprio Jesus ensinou que era assim, ao ponto de Pedro ficar numa posição em que o sol dava sombra e as pessoas passavam ali em Atos dos Apóstolos, na sombra de Pedro ele era curado. Ah, misericórdia! A gente está muito aquém, amado. Nós vamos ter que verificar tudo e não deixar de ser evangélico. Não estou dizendo isto, nem tampouco abandonar a organização da sua denominação, chamada igreja. Mas não apoiar só num sistema, num cronograma da minha igreja, que as coisas são assim, 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 assim e assim, mas não tem não tem a quem você dizer, olha, vamos seguir esse irmão, vamos seguir essa irmã, olha só o exemplo que ele está dando de poder de Deus, olha o exemplo que essa irmã está dando de poder de Deus, não um poder só de palavras, como dizem aí, perdoa, né? A forma de eu falar, de profetadas, que tem gente que faz tantas profecias, tantas coisas, mas acontece que em meio a esse emaranhado de piruetas e pula e dança e fala e glória, fala a língua, tudo, mas não vê mudança de vida, não vê poder de Deus, não vê o reino expandindo, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O Deus que nós temos é muito poderoso para que nós fiquemos dessa vez desse jeito improdutivos para o reino de Deus e também colocando a diminuição do poder de Satanás no mundo e na vida da nossa família e mesmo no meio do rebanho de Deus, né? E Deus continua falando que temos que fazer. Mas se ficarmos esperando, sentados, acomodados aguardando que eu receba o dom espiritual, mas eu não tenho, eu não recebo a efervescência do Espírito Santo para que ele venha em mim condições de receber o dom. Porque muitas das vezes a gente sai por uma batalha, e nessa batalha espiritual onde eu vou, com a confiabilidade em Deus, com a confiabilidade que Deus vai fazer aquilo que eu vou falar, que eu vou expulsar o demônio, que eu vou curar, que o enfermo vai ser curado mesmo pelo poder de Deus, o Espírito Santo vê uma fé, uma confiança, como está escrito, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas o Espírito Santo vem em mim, confirmando que aquilo é verdade, que eu posso confiar no Senhor Jesus e que vai acontecer. Irmãos, isso está precisando na igreja. Na minha e na sua igreja, com certeza, você está concordando comigo agora nisso, entendeu? Mas eu posso ser o irmão que vai iniciar essas coisas com aqueles os quais eu convivo, como eu saí de uma reunião agora, falando disto, cobrando isso de nós mesmos. Então, este vídeo é feito para que haja o tal avivamento que tanto falamos nele, que para ter avivamento é preciso que eu tenha vida de avivamento dentro de mim primeiro. Eu não vou ficar um avivamento que vai vir num vento, que vai vir num grande pregador, um avivamento que vai surgir sei lá onde. Não, o avivamento vai começar dentro de cada membro da comunidade cristã, Igreja do Senhor Jesus. A minha preocupação é essa. A minha preocupação é tal que estava numa reunião dizendo aos irmãos que no tempo em que João Batista apareceu, 400 anos depois, que Deus estava não comunicando com eles, eu creio que nós estamos passando por também um problema assim, que esse momento em que nós não estamos com uma total disponibilidade espiritual para Deus criar este movimento em nós, então ele está em silêncio aguardando que surja alguém. E vai surgir, porque se ele está pedindo para muitos falarem o que eu estou falando, e eu estou falando para mim primeiro lugar, porque então o que acontece é que Deus vai fazer isso. Não fique fora disso. Não se desligue, não fique
fique cônscio, sóbrio espiritualmente, para que você seja tocado e seja um agente do reino de Deus para tudo isso que vai acontecer, né? Então, o dom vem. E quando vem a batalha, nós estamos preparados. Mas quando vem a batalha, chama lá o irmão. Vocês têm alguém lá da sua igreja que vocês chamam muito para orar? Ou uma irmã? Chama ele ou chama ela, não é assim às vezes? Eu vou pedir o irmão Brandão para orar por mim. Quando ele fala lá, eu sinto o poder de Deus. Não! Você não tem que sentir o poder. O que eu faço é alertar você para se encher do poder de Deus e ser tal qual os demais irmãos que estão se enchendo do poder de Deus, que é os últimos dias da igreja na terra, e nós vamos ter que ter uma renovação na igreja para que nós possamos arrebatar muita gente das garras do diabo, trazendo para a maravilhosa luz do Senhor, porque está difícil. Eu estava vendo o vídeo de ontem, né, feito à noite, ontem, 23 horas. Né? Nesse aqui eu não sei que hora é agora, né? Eu sei que hoje é uma sexta-feira e que deve ser mais ou menos 20 horas, 8 horas da noite, tá? Então no vídeo o que tem? Tem 10 likes, 10 likes e tem visualização, umas 5. Entendeu? Tem 5 likes e 8 visualização de uma coisa profunda. Não é descrença, mas é um descaso nosso com as coisas que precisam ser feitas, né? Então, é preciso que haja sinal de Deus na terra através da sua vida, no testemunho e também sinais de milagre, pode ter sinais de milagre, eu não tenho aqui a colinha, né? E nós precisamos de incubar o Espírito Santo, estar cheio sempre do Espírito Santo, em todo momento, principalmente nas lutas, nas decepções e naquilo que nós sofremos com os intempéries dessa vida, né? Para que nós possamos estar cheios do Espírito sempre, para que não sejamos, ou que não venhamos deixar brechas para desânimo vindo pelos espíritos malignos. Tudo bem? Era isso que eu tinha para dizer hoje, né? E porque a gente precisa de ser utilizável, isto é, ser utilizado por Deus como um equipamento muito bom, como a faca afiada, como a espada que corta, como a foice que roça e corta tudo. Deus vai usar você como uma ferramenta afiada para cortar para a esquerda, para a direita e fazer a obra limpa e pura para a glória do seu nome. Espero que você tenha tido, neste pequeno tempo, 23 minutos, que eu acho que é muito, 23 minutos, um despertamento espiritual. E para você que ainda não aceitou a Jesus, seja despertado neste momento. Que Deus escreva o seu nome no livro da vida do Cordeiro, que é Jesus, que morreu por você, que pagou a sua dívida para que você chegue no céu sem estar devendo Deus. Jesus morreu por você, Ele pagou. Então eu aceito que Ele tenha pago e com isso eu estou livre de ir para a eternidade sem Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Eu tenho uma preocupação muito grande, que você me dê o like para que isso seja divulgado em todos os lugares e espalhado no Brasil inteiro e fora do Brasil. Eu te peço também que você me dê um retorno fazendo o seu comentário, como alguns irmãos fazem, para que eu possa analisar. E peço a você que se inscreva também. Estamos com quase 60 vídeos, quase 4.000 visualizações, e nós só temos 88 inscritos, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarda e te livre de todo o mal. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós, sobre a Igreja de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado
por ter conosco até agora. Deus te abençoe.